Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema sorrindo para a ditadura e debochando da Bíblia. Meus amados, a fé na Bíblia não é um mergulho cego no escuro. A fé na Bíblia é a confiança no registro confiável que Deus revelou para toda a humanidade. A Bíblia não é um livro de fábulas engenhosamente fabricadas. O apóstolo Pedro registra isso quando diz: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente fabricadas. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. Meus amados, Jesus Cristo citou 24 diferentes livros do Antigo Testamento. Jesus fez referência a pessoas e a eventos do Antigo Testamento. Vejamos algumas referências que Jesus fez do Antigo Testamento. Jesus fez referência à criação. Marcos 13:19, Jesus disse: porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação. Jesus fez referência a Adão e Eva. Mateus 19:6, Jesus disse: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea. Jesus fez referência a Abel e a Zacarias. Lucas 11:51, Jesus disse: desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, será requerido desta geração. Jesus fez também referência a Noé e ao dilúvio. Mateus 24:38, Jesus disse: assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Jesus fez referência a Abraão. João 8:39, Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Jesus fez referência a Ló e a Sodoma. Lucas 17:29, Jesus disse: no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Jesus fez referência à esposa de Ló, que lá em Gênesis 19:26 diz que ela transformou-se numa estátua de sal. Aí Jesus lembra isso em Lucas 17:32, dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Meus amados, Jesus também fez referência a Moisés e a sarça ardente. Em Mateus 12:26, Jesus disse: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça? Jesus fez também referência ao maná do céu. Em João 6:31, Jesus disse: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus fez referência também à serpente de bronze no deserto. João 3:14, Jesus disse: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus fez referência ao profeta Jonas e ao grande peixe que o engoliu. Jesus disse em Lucas 11:29 e 30, esta geração é maligna, ela pede um sinal, mas em um sinal lhe será dado o sinal de Jonas. Sinal de Jonas, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será
para esta geração. Jesus fez referência a Salomão e a rainha de Sabá. Lucas 11:31, Jesus disse: a rainha do sul veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Jesus fez referência ao arrependimento dos ninivitas pela pregação de Jonas. Lucas 11:32, Jesus disse: os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Em Mateus capítulo 5, 17 e 18, Jesus disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, até que o céu e a terra passe, nenhum tio, nenhum jota se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Meus amados, todas essas passagens que eu li, Jesus referindo-se às Escrituras do Antigo Testamento, Jesus ele quis enfatizar a autoridade do Antigo Testamento. Essas passagens, principalmente essa última aqui, de capítulo 5, 17, 18 de Mateus, Jesus está ensinando que o Antigo Testamento é perfeito em todas as suas letras. Em João 10:35, Jesus foi contundente. Ele disse que as Escrituras não podem ser anuladas. Meus amados, portanto, de acordo com Jesus, com as referências que Jesus fez às Escrituras, ele quis dizer e deixar enfaticamente que as Escrituras têm infinita autoridade em cada detalhe. Nada, absolutamente nada que esteja escrito nas Escrituras pode ser deixado de lado, pode ser ignorado. É isso que Jesus quis dizer com todas as citações que ele fez do Antigo Testamento. Meus amados, as Escrituras formam uma cadeia sem nenhuma conexão fraca. As Escrituras formam elos sem contradição, sem falha, sem erro. A Bíblia é 100% confiável em todas as suas letras e sobre todos os assuntos. A Bíblia, ela não contém qualquer tipo de erro factual. Ou seja, a Bíblia não contém um erro absolutamente provado por fatos. A Bíblia não contém um erro absolutamente provado pela mais rigorosa e precisa matemática. A Bíblia não contém um erro absolutamente provado pela mais preciosa ou rigorosa lógica. Portanto, aqueles que em suas reuniões debocham da Bíblia, escarnecem da Bíblia, se revestem de um espírito de chocarrice contra a Bíblia, debochando de Cristo. Meus amados irmãos, quem debocha das Escrituras, debocha de Jesus, debocha de Deus, porque Jesus é Deus. Aqueles que exalam risadinhas irônicas contra a Bíblia estão na contramão esta que desembocará na ruína eterna. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, abre aspas, a Bíblia foi escrita com sentidos diversos para que cada leitor tivesse a sua interpretação. Fecha aspas. Já ouviu isso? Muito bem. Essa pessoa que diz isso, qualquer pessoa que diz isso, não entende que as profecias bíblicas, sempre literais, precisas e cumpridas, provam que a Bíblia é a palavra de Deus revelada.
1.239 profecias do Antigo Testamento, 578 profecias do Novo Testamento foram cumpridas de forma precisa e literal. Agora, os detalhes existentes entre essas 1.239 profecias do Antigo Testamento e 578 profecias do Novo Testamento, esses detalhes que existem entre elas não têm sentidos diversos para que cada leitor tenha a sua interpretação. As profecias pertinentes a Jesus Cristo provam que a Bíblia é a palavra de Deus. Aliás, toda a vida de Jesus foi profetizada antes da sua vinda. Existem 191 profecias que anunciaram a vida de Jesus. A vida de Jesus. E mais, os detalhes existentes entre essas 191 profecias que anunciaram a vida de Jesus não têm sentidos diversos para que cada leitor tenha a sua interpretação. Você também já deve ter ouvido alguém dizer assim, abre aspas, os escritores da Bíblia não usaram linguagem simples. Aí, depois, veio o aramaico, o hebraico, o grego, o latim, o que ficou difícil. Fecha aspas. Já ouviu alguém dizer isso? Eu quero dizer a esses que vivem sorrindo para o comunismo, sorrindo para a ditadura, e escarnecendo, debochando da Bíblia, tentando destruir a credibilidade da Bíblia, eu quero dizer a esse o seguinte, observando o contexto, observando os períodos da história, as eras da história e as claras regras para o uso de figuras de linguagem no idioma grego, hebraico, aramaico, ninguém consegue provar que a Bíblia tem sequer um erro, que a Bíblia tem sequer uma contradição. Que os debochadores de plantão da Bíblia saibam que a Bíblia, as Escrituras, foram escritas por homens santos, inspirados por Deus. E por serem esses escritores santos, inspirados por Deus, por serem porta-vozes da palavra de Deus, muitos deles foram cruelmente perseguidos e assassinados por causa do testemunho que mantiveram. As motivações dos escritores da Bíblia não foram de cobiça, nem de busca, nem de procura de vantagens aqui na terra. E pode prestar atenção, todo debochador da Bíblia está imbuído de cobiça. Procura vantagens aqui na terra, todos eles. Meus amados irmãos, as vidas que os escritores da Bíblia viveram, os testemunhos que deram e as mortes de que morreram, deram forte evidência de que estavam dizendo, falando a verdade que Deus lhes havia revelado, sem contradição, sem sentidos diversos, para que cada leitor tenha a sua interpretação, e com linguagem simples dos idiomas hebraico, aramaico e grego. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu
ministério. Compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Inclusive, compartilhe para os escarnecedores da Bíblia, para os debochadores da Bíblia, que eles só sabem fazer sorriso, só sabem sorrir para a ditadura, sorrir para o comunismo e debochar a Bíblia. Louvado seja o nosso grande Deus. Fica com Deus, você e a sua família. Amém.